Bom dia, Pai do Senhor Jesus para todos. Como vocês amanheceram hoje, espero que vocês estejam bem, mesmo se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, dê o like, comente, adicione lá o sininho para vocês receberem todas as notificações, que aí o YouTube ele ajuda aí na divulgação. Amém? Eu vou ler aqui em Romanos 8, que fala assim, Nenhuma condenação há, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviado o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Aleluia. Então aqui na hora que a gente atende o desejo carnal, então nós fazemos coisas que é desagradável aos olhos do Senhor. Mas na hora que a gente atende e se inclina para o Espírito, nós fugimos de coisas pecaminosas, de coisas que não trazem benefício para nossas vidas, de coisas que é desagradável aos olhos do Senhor. Então é coisas maravilhosas, Então a gente tem que andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas das carnes, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você vê aqui, o que estão na carne, seguindo seus próprios desejos, não agrada ao Senhor, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daqueles que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo se ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Vivificará também o vosso corpo, o mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se contragidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseada no qual clamamos Abba Pai. Aleluia. O próprio Espírito testifica
com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo. E com ele sofremos também, com ele seremos glorificados. Então, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho e redenção de nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera. Amém? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Aleluia, né? Também o Espírito é semelhante, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemido inexprimíveis. Amém. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelo santo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que irmão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aleluia. Que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E de Deus quem o justifica? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criação poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Fica com essa palavra para o teu coração.
Paulo contrasta o sofrimento do presente com a gloriosa esperança no futuro. Paulo havia sofrido muito pelo Evangelho e ainda assim afirmava que tais sofrimentos eram considerados nada comparado à glória futura que ele antecipava. Os filhos de Deus participarão da glória de Cristo, experimentarão completa conformidade com Cristo. A festa das semanas, ou Pentecoste, envolvia a dedicação dos primeiros frutos da colheita de trigo ao Senhor. Os cristãos têm recebido o fruto do Espírito Santo, primeira parcela ou garantia da vitória final. De certo, de como deve orar. O Espírito auxilia os cristãos a compreender como deve orar. Paulo orou pela remoção de uma dificuldade em sua vida, mas Deus não retirou o seu fardo. O Espírito interpreta esses fardos apresentados em oração de maneira tal que o povo de Deus não consegue sequer expressar. Podemos confiar na intercessão do Espírito, pois ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Deus trabalha para o bem em todas as coisas. Esse versículo não afirma que todas as coisas são boas, nem que todas as coisas trabalham juntamente para o bem de todas as pessoas. Ao contrário, a grande promessa que é Deus dominará e trabalhar mesmo através das tragédias causadas pela presença do pecado no mundo, para cumprir seu propósito na vida daqueles que responderam ao seu chamado. Apenas Deus tem completo conhecimento, pois certamente nada pode ser escondido dele. Presenciar deve ser compreendida como parte do relacionamento de Deus com sua criação. Reconciliar a presciência de Deus com a responsabilidade de moral da humanidade, de um maravilhoso ministério. Na atenção existe na teologia. De qualquer forma, a salvação de Deus nasce de seu propósito eterno e não depende da iniciativa humana, nem das circunstâncias mutáveis do mundo. Amém. Louvado seja Deus.